Cadeias de caracteres, ou strings, são utilizadas para armazenar textos em linguagem de programação. Na linguagem C, não existe um tipo definido para strings. O que utilizamos são vetores de caracteres. Dessa forma, declaramos um vetor do tipo char e a cada posição desse vetor vamos guardar um caractere. Nesse caso aqui, temos a palavra exemplo e cada letra está armazenada em uma posição do vetor. Na linguagem C, todas as strings terminam com o caractere especial, o caractere /0. Esse caractere ele é utilizado para indicar o fim da string. Então, sempre que a gente tem um vetor de caracteres, a gente precisa ter uma posição a mais para armazenar o caractere especial que define o fim de uma string ou o fim de uma cadeia de caracteres. Relembrando um pouco sobre caracteres em linguagem C. Caracteres, letras, são representados pelo tipo char. O tipo char, na verdade, ele é um número inteiro, que armazena valores entre 0 e 255. Ele ocupa 1 byte na memória. Podemos então somar, subtrair, multiplicar e dividir esse número. Quando nós temos uma declaração desse tipo, um char C, que recebe o valor de A, entre aspas, simples, na verdade nós estamos armazenando o valor 97. Vocês lembram, esse valor 97 tem referência com o valor na tabela ASCII. Na tabela ASCII temos o código de cada caractere. Se você procurar o caractere A maiúsculo, você vai ver que o código dele é 65, enquanto que o B maiúsculo, o código é 66, e assim por diante. Vamos fazer um exemplo para relembrar esse conceito da tabela ASCII. Vou criar aqui um programa chamado tabela, ou melhor, ASCII.c. Vamos declarar um caractere C que começa com o valor A maiúsculo. Se a gente imprimir o valor de C como um caractere, o valor impresso será um A maiúsculo. A maiúsculo e pula a linha. Agora, se imprimirmos o valor de C como um valor inteiro, o valor impresso será o 65, que é o valor da tabela ASCII. Bom, e se a gente somar 1 no C e pedir para imprimir como um caractere? O valor impresso será o B. Por quê? Imprimindo como um inteiro, vamos ver que B possui o código 66. E é exatamente isso que temos aqui, B com o código 66. Vamos então escrever um programa que lê um caractere e determina se esse caractere é maiúsculo ou minúsculo. Vamos aproveitar aqui o nosso programa e, ao invés de inicializar o valor de C, vamos ler o valor de C do teclado. Vamos usar o modificador C e vou guardar no endereço de C. Em seguida, eu tenho que imprimir se C é maiúsculo ou minúsculo. Como podemos fazer isso? Bom, podemos perguntar se C for maior ou igual ao código da tabela ASCII do A maiúsculo. Se ele for maior ou igual a 65 e C for menor ou igual a 90, então printf C é maiúsculo. Se não, temos que verificar se ele é minúsculo, porque ele pode estar em outro intervalo de valores. Se ele for maior ou igual a 97 e menor ou igual a 122, então else, se C for maior ou igual a 97 e C for menor ou igual a 122, isso mesmo, vamos imprimir que C é minúsculo. Se não, vamos dizer printf não reconhecido. Vamos testar agora esse programa.
O valor G minúsculo, G é minúsculo. Agora R maiúsculo, R é maiúsculo. E se eu testar exclamação, não reconhecido. Fácil, não? Poderíamos mudar aqui para ficar mais simples ainda. Você não precisa lembrar que o valor de A maiúsculo começa em 65. Você pode simplesmente dizer se ele for maior ou igual ao caractere A maiúsculo. Esse caractere A maiúsculo, ele é traduzido para 65. Então, se ele é maior ou igual a maiúsculo e menor ou igual a Z maiúsculo, ou se ele está entre A minúsculo e Z minúsculo. Testando aqui o A minúsculo, testando o B maiúsculo e testando agora o dólar não reconhecido. Bom, uma questão importante quando falamos de caractere e leitura no scanf é que muitas vezes temos dificuldade para ler caracteres com scanf. Vamos ver aqui um exemplo. Eu vou criar um programa chamado leitura.c. Nesse programa, quero mostrar para vocês um problema comum na leitura de caracteres e que pode acontecer também com a gente quando estivermos falando de strings. Vou criar aqui meu programa, minha função principal, e eu vou declarar um valor inteiro D e um valor caractere C. Primeiro vamos ler o valor do número inteiro. Vou mudar aqui para N e mantemos esse como C. Depois vamos ler o caractere. Vou ler no endereço de C. Vamos mudar aqui para a letra para ficar mais visível também. Certo? Então até aqui o nosso programa lê um número e depois lê uma letra. Então vamos imprimir para ver se tudo estava correto. Vou imprimir primeiro o número e pular a linha. Então vou imprimir N. E depois vou imprimir a letra como um caractere. Vamos compilar o nosso programa. Compilou corretamente e agora vamos executá-lo. Primeiro temos que digitar um número. O número digitado será o 18. E o programa já encerrou, vejam. Ele não esperou a gente digitar o caractere. E por que isso aconteceu? O correto seria primeiro ler o número, depois ler a letra, e depois imprime o número e imprime a letra. Aqui ele só leu o número e já imprimiu o número. Por que isso aconteceu? É estranho, né? Bom, acontece que quando a gente lê algo do teclado, nós temos um buffer que vai receber os valores do teclado e alimentar a função scanf. Esse buffer funciona assim. Como se a gente tivesse digitado 15 e logo em seguida a gente digitou o /n. Então, desenhando aqui o que seria esse buffer. O primeiro valor que está no buffer agora é o 15 e o segundo é o /n. E esse é o valor que é alimentado no scanf. Quando o scanf consome o inteiro, 15, esse inteiro sai do buffer e o próximo passa a ser o /n. E temos agora um outro scanf que espera um caractere. E lá no buffer nós temos um caractere. Então, o /n ele é atribuído ao C. Vamos ver se isso faz sentido aqui na impressão. Imprimiu o número e depois imprimiu o C, que é o /n. Vamos melhorar um pouco a nossa visualização desse fato. Vou pedir aqui para imprimir C igual, e aqui, na verdade, letra, né? Letra igual, e aqui N igual. Vou digitar 15. N igual a 15 e letra igual a pula linha. Então aqui, o que temos, na verdade, é o símbolo /n, que com efeito
pulou a linha aqui para a gente. E como corrigir isso? Bom, para corrigir isso é simples. Nós podemos adicionar aqui, depois do %d, o barra n. Então vamos indicar ao scanf que nós queremos ler exatamente um número e um enter. Vamos ver se isso resolve. O número 15, e agora ele está esperando. Vamos ver. A. Número 15, letra A. De forma mais genérica, ao invés de um barra n, nós podemos colocar um espaço. Esse espaço em branco indica que o scanf deve ignorar barra n, espaços em branco, tab. Ele deve consumir tudo isso antes do próximo scanf. Então, agora com o espaço, vamos executar mais uma vez 15 e E, número igual a 15, letra igual a E. O tamanho de uma string é o número de caracteres antes do barra zero. Podemos ter um vetor de caracteres de tamanho 12, mas o número de caracteres antes do barra zero é que determina o tamanho da string. Nesse caso aqui, a string tem tamanho 7, porque o número de caracteres vai de 0 até 6. Da mesma forma como quando não inicializávamos os valores em um vetor, falávamos que tínhamos valores lixo, todos os valores que estão depois do barra zero também vão ser considerados como lixo. Podemos inicializar uma string durante a sua declaração, assim como inicializávamos vetores sem declarar o seu tamanho, podemos inicializar posição a posição do vetor e o compilador automaticamente define que a quantidade de caracteres aqui, quantidade de posições do seu vetor é igual a 8. Podemos fazer isso também para declarar uma string. Uma forma melhor de declarar e inicializar uma string é usando as aspas duplas. Então, quando usamos aspas duplas, estamos indicando que dentro das aspas duplas há um texto. E aí o compilador, da mesma forma, vai detectar o tamanho desse vetor. Nesse formato, o compilador também insere automaticamente o caractere barra zero. Então, é muito mais comum inicializarmos uma string nessa forma do que na primeira. Porque é mais simples, né? Ao invés de você ter que colocar vírgula para cada caractere, você já escreve como um texto. Mas é importante saber que, quando fazemos isso, o barra zero já está colocado automaticamente na última posição. Podemos também declarar o tamanho desse vetor de caracteres. Então, aqui temos a declaração de tamanho 12, e aí colocamos posição a posição do vetor, qual caractere vai armazenar. Aqui também dizemos que o tamanho é 12. Inicializamos com as aspas duplas, nesse caso temos o barra zero adicionado. Aqui também nós adicionamos o barra zero, então o efeito é o mesmo. E nessas posições aqui, não sabemos o que está armazenado na memória. Vamos ver como encontrar o tamanho de uma string. No caso, com o que nós sabemos até agora, a única forma de encontrar o tamanho de uma string, que é não o tamanho do vetor, mas o número de caracteres antes do barra zero, a única forma é percorrer esse vetor de caracteres. Então temos aqui um exemplo de um trecho de código bem simples. Inicializamos com uma variável inteira tamanho como sendo 0, enquanto o texto de tamanho for diferente do barra zero, tamanho recebe tamanho mais 1. Lembrando aqui dessa abreviação, tamanho recebe tamanho mais 1. No momento em que tamanho for igual a barra zero, esse laço termina e imprimimos o tamanho real da string. Então, com o que sabemos até agora, nós precisamos percorrer posição a posição até chegar na última, que no caso é o barra zero. E aí tamanho que começou com 0 vai ter ido para 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que é o tamanho do número de caracteres antes do barra zero.
Daqui a alguns vídeos vamos falar sobre funções prontas para manipular strings e vamos ver como retornar o tamanho da string usando uma função.